Irmãos, uma das questões mais centrais da vida cristã é a fé, com certeza, né? A Bíblia é muito clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé não existe relacionamento com Deus. Agora, a fé bíblica, quando a Bíblia fala de fé, ela se refere a algo muito diferente do conceito popular de fé. No mundo comum, fé é sinônimo de crença, né? De acreditar em alguma coisa. Ou, mais ainda, né? A fé seria uma espécie de pensamento positivo. Então, quando alguém está vivendo um momento muito difícil, espalha, né, nas redes sociais, vamos fazer uma corrente de fé, né, pela cura de alguém, ou para quê? Ou, agora, né, fazer uma corrente de fé para o Brasil ganhar o Hexa, como o Williams já profetizou aqui, o Hexa é nosso, para o bem ou para o mal. Porque é a sexta vez que a gente comemora ou disputa uma Copa do Mundo. Então, se não ganhar, é o hexa da derrota. Se ganhar, é o hexa, a sexta vez do título. Então, está garantido. O hexa está garantido. Agora, para que lado, é outra história. Amanhã a gente vê mais um capítulo dessa novela, né? Também a fé bíblica não é a fé na fé. Essa expressão, muito esquisita, aliás, feia até, né? Fé na fé. O que é fé na fé? Foi cunhada há poucas décadas atrás por conta do movimento das igrejas neopentecostais que centralizam a fé como sendo uma força, uma energia. Então, eu preciso de um milagre, então eu vou crer, eu tenho que crer porque Deus vai fazer. Isso é fé na fé, né? Que não é o que a Bíblia ensina. Então, hoje, eu gostaria que a gente refletisse, à luz das Escrituras, obviamente, no que é que a fé exatamente é. Não como definição, mas como ela se articula e se fortalece na nossa vida. Já que ela é básica, ela é essencial. Sem ela não existe relação com Deus. Como que eu posso alicerçar, ou, como eu gosto de dizer, em que eu posso ancorar a minha fé para que ela seja firme, verdadeira, bíblica e produza os efeitos que a palavra de Deus propõe. A fé bíblica, ela está calcada nas promessas de Deus. Eu tenho dito isso aos irmãos, especialmente nas aulas da escola dominical, mas esse é um segredo muito importante que pouca gente conhece, infelizmente. Quando alguém está vivendo algum drama, alguma dificuldade, você precisa ter fé em Deus. Tenha fé, Deus vai ajudar, né? A gente estimula a pessoa a ter fé, mas a pessoa vai ter fé em quê? Né? Eu já falei da fé na fé, né? E eu digo, fé em Deus. Não. Fé na bondade de Deus. Fé no poder de Deus. Só que bondade e poder não impediram que várias pessoas, inclusive de Deus, na própria Bíblia, atravessassem circunstâncias extremamente difíceis, problemas, dificuldades, injustiças. Vê Estevão, homem cheio de fé, fazia prodígios, sinais, convencia todo mundo de Jesus e morreu feito um cachorro sardento. E Deus não fez nada para impedir isso. Nada. Isso para citar apenas um exemplo, né? Então, fé em Deus, me permitam dizer, é algo muito vago. Em que eu posso ancorar a minha fé de forma concreta? Nas promessas de Deus. Aí sim. Naquilo que Deus prometeu, posso pôr a âncora, posso crer,
acreditar e esperar, porque é fato. E é algo real, algo concreto. Desde que, obviamente, eu conheço essas promessas. Né? Tem muita gente que entende como promessa de Deus coisa que não é. Né? Você vai lembrar. Eu acho que todo mundo aqui vai lembrar, menos a Rafael. Quando a gente estava na virada do século, de 1999 para 2000, foi uma febre no mundo, né? Porque alguém lembrou, e isso correu o mundo, e não tinha ainda a internet do jeito que tem hoje, né? A 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Ixi, quantas respostas eu tive que dar, quantas vezes eu fui inquirido sobre, pastor, onde é que está escrito isso? No livro de Nostradamus. Não está na Bíblia? Não está na Bíblia. Deus não fala que a gente não vai passar Deus. Não, Deus não fala isso. Tem certeza? Né? Enfim, não há essa promessa não está nas Escrituras. Né? Estava a profecia de Nostradamus, não da Bíblia. Então a gente precisa conhecer as promessas de Deus para poder ancorar a nossa fé em coisas reais, não naquilo que a gente imagina. Eu era garoto, criança mesmo, né? Na época, morava em São Paulo com meus pais, e o centro de São Paulo era ali onde a 25 de março, aquela região da 25 de março, Parque Dom Pedro I. Os ônibus todos paravam ali, faziam ponto final lá. Até hoje, tem muitos terminais de ônibus ali naquela região. E eu me lembro nitidamente, me lembro muito bem, 1968, se não me engano, estava lá na fila, 6 horas da tarde, esperando o ônibus chegar com os meus pais, e tinha um cara berrando a plenos pulmões, paletó, gravata, né? Que o projeto Apolo ia fracassar porque está escrito na Bíblia que Deus não permitiria que o homem pisasse na Lua. Pouco tempo depois, ele não apenas pisou, como transmitiu ao vivo. Tem muita gente que não acredita nisso, né? Mas pisou e transmitiu ao vivo, né, o primeiro passo de Neil Armstrong na Lua. E o cara fazia isso com a Bíblia na mão. Olha o desserviço que ele fez para o Evangelho. Por quê? Porque não conhece as promessas bíblicas. Os crentes mais antigos, os crentes dessa época aí que eu estou falando, talvez o William só, acho. O resto tudo jovenzinho, né? Mas, William, você é do tempo das caixinhas de promessa, não é não? É que você... Eu tenho uma caixinha de promessa. Eu tirava promessa quando era criança. Então, as caixinhas de promessa eram a loteria evangélica. Eu conheci várias famílias, uma delas muito próxima de mim, né, em que todos os dias cada um sorteava lá o seu texto. Né? Aí corriam anedotas de todo tipo. A mais conhecida era alguém que estava muito desesperado, precisando de direção de Deus, um problema terrível na família e tal. Aí ele orou e tirou. Né? E o versículo que saiu, obviamente que não está em caixinha de promessa nenhuma, mas ele tirou lá, né? E foi Judas e enforcou-se. Senhor dos altos céus, eu estou falando sério, pai, eu preciso de uma direção. Aí ele tira outra, vai tu e faz o mesmo. Tudo versículo da Bíblia. Aí, mas, não, senhor, é a última vez, eu vou. Aí ele tira lá, o que tendes de fazer, faz-o depressa. Não, Jesus fala isso para Judas, o que tendes de fazer, faz-o depressa. Enfim, quando a gente... essa anedota é para mostrar o perigo que nós corremos de selecionarmos, isolarmos as falas de Deus, tirá-la do contexto onde ela está e tomá-la como verdade total. Aí isso é extremamente perigoso. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. É um
peguei um capítulo aleatório, Isaías, assim como a Bíblia, né? Mas Isaías é um livro recheadíssimo de promessas. Muitas promessas. E promessas grandes, maravilhosas, né? No capítulo 58, vamos ler o versículo, do versículo número 8 em diante, até o versículo... Não, vamos lá. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Irmãos do céu, misericórdia, luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. Todo mundo vai ver o seu brilho. Quem é que não quer esse tipo de coisa, ainda mais no tempo das redes sociais, brilhar? Ontem a gente foi a uma festa caipira aqui da cidade, né? E o Daniel, filho da Eugênia e do Jô, estava dançando lá, né? E a música deles é muito legal. Um dia desses eu vou usar a musiquinha deles aqui para uma mensagem, né? Que era o casal, né? E o casal estava em conflito porque a menina queria brilhar e ele queria mandar, né? Adivinha quem ganhou? Enfim, o brilho. Todo mundo quer brilhar. E aqui a promessa de Deus diz que nós vamos brilhar como a luz do alvorecer. Cura. Quem é que não tem algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, algum tipo de problema que carece de cura? Está escrito promessa. E a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês. Irmãos. Eu tenho um problema crônico, tenho tentado tratar isso até em terapia, mas a minha terapeuta já está pedindo a quarta. Terceira. Quarta. Desistindo. Eu sou o injustiçado do universo. Isso é sério isso para mim. Você acredita que você é o maior injustiçado do universo? É verdade, eu acredito mesmo. Mas eu tenho motivos para isso. Tenho razões. O que eu quero mostrar para vocês agora, aqui, é o seguinte. Qualquer tipo de injustiça me fere de uma maneira absurdamente maior do que deveria. Algo doentio, tanto que eu estou tentando tratar. A promessa de Deus diz que a justiça vai na minha frente. Tudo que eu quero. A glória do Senhor atrás de mim. Justiça de Deus e glória de Deus viu no meio. Olha o tamanho dessa promessa. Pensa nos seus problemas, nos seus dilemas, nas suas dificuldades, nas suas contrariedades e leia essa promessa. Justiça de Deus adiante e glória do Senhor retaguarda. Verso número 9. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Quantas vezes a gente ora e tem a impressão que ninguém ouviu, nem as paredes, a oração não passou do teto. Mas é que está escrito, vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui, eis-me aqui. Uau! Versículo número 11. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial. Já ouviu essa palavra? Cujas águas nunca secam. O tamanho, a qualidade, a dimensão dessas promessas são absurdamente grandes, gigantescas, na verdade. São promessas ótimas para ancorar a nossa fé. Estamos vivendo dilemas, problemas, dificuldades, dúvidas, angústias. Essas promessas
que são reais, estão na Bíblia. Eu posso pôr a minha âncora nelas e cobrar a resposta, cobrar o cumprimento de cada uma delas. Sabe, Hebreus capítulo 11, verso 1, tem a definição clássica de fé. Lá diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova do que não se vê. A certeza daquilo que se espera, eu espero o cumprimento dessas promessas. E a prova daquilo que não se vê, mas que existe. A fé, ela é a prova de algo que eu não consigo enxergar, mas que é real, que existe. Essas promessas, elas não são poesia, elas não são lenda, fantasia, história da carochinha, não são distrações, não são ópio para que eu possa ter algum tipo de conforto, não são muletas, como acusam os fundadores do esquerdismo. Elas são reais, elas são a verdade. Jesus, orando ao Pai antes de ser preso, ele diz: santifica os meus discípulos na verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Essas promessas são verdadeiras. São de quem não pode mentir. Já pensou nisso? Deus não pode mentir. A mentira é filha do diabo. Deus não pode ser filho do diabo. Muito pelo contrário. Em Números está escrito que Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. O Senhor Jesus Cristo disse: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras nunca passarão. As promessas de Deus são absolutamente garantidas. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Salmos. Eu vou ler aqui. Salmo, capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Olha o que diz o texto. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia, a palavra de Deus. É nisto que ele está centrado. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vitorioso. Quem é o vitorioso? Aquele que tem as promessas de Deus como âncora da sua fé. Agindo assim, ele sempre vai ser bem-sucedido. O justo, o vencedor, está enraizado na palavra de Deus, enraizado nas promessas de Deus. Amém. Tanto é que tem uma música muito bonita que acabou gerando o nome de uma denominação, Deus de Promessas. Nosso Deus não é um Deus distante. Nosso Deus não é um Deus que só cobra, mas é um Deus que faz promessas. Ele se empenha. Aliás, a palavra empenho é um sinônimo antigo de promessa. Promessa, empenho. Deus se empenha. Empenha a nosso favor, fazendo promessas grandiosas. Segundo Crônicas 7,14, é uma das mais maravilhosamente lindas para quem vive num contexto, um povo, um tempo de dificuldade, como nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra.
promessa maravilhosa de Deus. Mas você reparou? Essa promessa, como muitas outras, começa com uma conjunção, que na escola a gente aprende como condicionante. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter aos seus maus caminhos. Há condições. Essas promessas maravilhosas de Deus, elas não são universais. Não é para todo mundo. Começa daí. E não são automáticas. Elas carecem de que algumas condições sejam satisfeitas. Não é assim, olha, eu amo vocês, então eu vou fazer isso, e podem contar comigo. Vão gritar por socorro, eu vou curar, eu vou abençoar, eu vou mandar minha justiça, eu vou mandar minha glória. Do nada. Tem condições. Volta lá para o Isaías 58, e a gente vai ler os versículos que nós não lemos. Né? Alguns só. Versículo número 6. Isaías 58, 6. Será que não é este o jejum que escolhi? 2 pontos. Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? 7. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz ao meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca secam. E o profeta continua fazendo promessas e fazendo condicionantes. Ele termina dizendo: então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai. Olha a última frase do versículo 14. A última frase. Porque a boca do Senhor o disse. Porque a boca do Senhor o disse. Quando eu digo que as promessas de Deus são a âncora da nossa fé, é porque Deus está falando. E quando Ele fala, Ele cumpre. Mas estas promessas carecem de condições preliminares para serem atendidas. Nos anos 70, a Editora Betânia naquela época era a maior editora evangélica do Brasil, quase que a única. Publicou um monte de coisa, né, que os antigos conheceram bem, né? A Cruz e o Punhal, Foge, Nick, Foge. E um dos livros que ela publicou, ferveu, era de um argentino. Para livro argentino ferver no Brasil, o livro tem que ser bom. Né? Juan Carlos Ortiz escreveu o livro O Discípulo. Né? Isso nos anos 70. E ele, é um livro, o Juan Carlos Ortiz era como qualquer argentino, né? Ele, assim, faca dedo na ferida. E ele falava assim: os crentes têm uma mania muito feia.
compra a Bíblia e grifa os versículos que gosta. Aí quando vai ler aquela passagem, lê o quê? O versículo que ele grifou, não o resto. Né? Eu tinha um colega, o reverendo Valdemar, ele é da IPI também, a gente fazia o seminário junto, e ele falou assim, quando eu li isso, fui lá na casa da Bíblia, comprei uma Bíblia e não grifei mais nada. Né? Deixei elas para não correr o risco de ficar selecionando o que a gente gosta, o que a gente quer. Agora, nós vimos aqui na palavra de Deus, vimos no texto de Isaías 58, vimos no Salmo 1, vimos em 2 Crônicas 7,14, que condições são requeridas por Deus para que ele atenda a essas promessas maravilhosas? A gente pode fazer um resumo fácil, não precisamos nos alongar, os textos são muito claros. É você estar meditando na palavra de Deus, como diz o Salmo 1, tendo atitudes contritas e de mudança de vida na presença de Deus, como diz 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, né? E socorrer efetiva e prolongadamente quem sofre, como diz Isaías 58. Talvez as duas primeiras coisas a gente até faça. Não como deveria, mas faz. Como parte da nossa disciplina cristã. Oramos, lemos a Bíblia, vimos a igreja, entregamos o dízimo. Ou seja, aquilo que envolve apenas nós e Deus. Nós e Deus. Nós e Deus. Eu oro a Deus, eu ouço Deus na Bíblia, mas tudo eu e Ele. Falta a relação horizontal. E o Isaías 58, entre muitos outros textos, é bastante enfático no que Deus espera que essa relação vertical produza na horizontalidade. Aqui, o que o texto de Isaías 58, você pode ler na sua casa com mais cuidado, Deus começa a responder uma queixa. E se alguém que entende de queixa com Deus aqui, sou eu, tá? Eu sou o campeão disso. Esse sermão, como todos os outros que eu tenho trazido para os irmãos, foi para mim. Em Isaías 58, Deus está respondendo uma queixa do povo. Poxa, Senhor, a gente jejua e o Senhor nem dá bola. O que adianta? Por isso, para não me estender, eu comecei no versículo número 6, né? Mas se você quiser, leia os versículos preliminares. Deus vai dizer, não dou bola mesmo. Não aceito o jejum de vocês. Isaías, no primeiro capítulo desse mesmo livro, também vai tratar disso, que Deus vira as costas para o ajuntamento solene do seu povo, porque havia iniquidade associada. Tá, no primeiro capítulo, era um povo de mão suja, sujas de sangue, de injustiça, de todo tipo de coisa ruim, errada, e aí vinha se apresentar para Deus, então Deus virava as costas. Aqui, Deus está dizendo, não aceito nem o jejum de vocês, porque vocês jejuam pelas razões erradas e com a motivação errada. Veja, o coração é que interessa para Deus. É a motivação que interessa para Deus. Não o que você faz ou deixa de fazer, mas o porquê você não faz ou o porquê você faz. É isso que conta para Deus. Quando a mulher, a cena mais linda do Evangelho, para mim é essa. A mulher que entrou na casa do fariseu, que aliás tinha sido curado de lepra, né? O fariseu que foi leproso, enfim. Mas ela entra lá e lava os pés de Jesus, diante de todos, com as suas lágrimas. Uma atitude de contrição raríssima, fortíssima. O que é isso? Coração rendido e grato. O fariseu, talvez se ele tivesse recebido Jesus no jantar,
por ter sido um dos curados de lepra pelo próprio Senhor. Mas ele não agradeceu, nem honrou Jesus, não lavou os pés dele, não fez o que a cultura da época determinava. E Jesus elogiou. Onde quer que o evangelho seja pregado, o ato dessa mulher vai ser narrado, né? Porque quem muito ama é porque foi muito perdoado. A atitude de contrição não era a atitude que o povo de Israel usava nos seus jejuns. Está no texto aqui, né? Então, o que Deus queria era algo muito diferente. E aí ele começa a dizer, o que eu quero é que o jejum de vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Vira as páginas da sua Bíblia, no capítulo 61 de Isaías. Vou ler o texto, vamos ver se você vai lembrar desse texto. Isaías capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Lembra desse texto? Ele está nos evangelhos. Quando Jesus vai à sinagoga lá da cidade dele, de Nazaré, onde ele cresceu, dão o rolo para ele ler, e ele lê exatamente esse texto, e diz, hoje se cumpriu essa escritura. Jesus foi ungido para pôr em liberdade os cativos e os oprimidos. Ué, mas no capítulo 58 não está escrito que somos nós que devemos fazer isso, que Deus espera isso de nós? Verdade. E nós devemos fazer isso no poder de Jesus. Tem uma promessa de Jesus que, sinceramente, eu vou ser muito franco, nós não cremos. Nós não cremos. João 14:12, Rafaela, por favor. Nós não cremos em tudo que Jesus disse. Não cremos. Somos incrédulos mesmo. Em verdade lhes digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para junto do Pai. Cumprir Isaías 58, pôr em liberdade todo tipo de oprimido, quebrar as correntes da injustiça, é feito no poder de quem foi ungido para isso e transferiu essa unção para mim e para você. Pensa nisso. Pensa no poder que você tem. O Brasil jogou com a Escócia, né? O Williams mandou lá um texto para a gente conhecer a Escócia. Sabia que a Escócia é o berço do presbiterianismo? A igreja presbiteriana, com esse nome, nasceu na Escócia. Johann Knox, tem até a estátua dele lá e tal. E ele fundou, né, calvinista, fundou a igreja presbiteriana nos tempos da Rainha Maria, né, que deu origem ao drink Blood Mary, que era a Maria sanguinária. Ela perseguia os crentes de maneira implacável e tal. Filha do Henrique VIII, né, e que tomou as dores da mãe rejeitada do rei. Enfim, ela tem uma frase. Ela diz, eu não tenho medo de nada, exceto quando Knox ora. A rainha da Inglaterra tinha medo da oração de um presbiteriano. Eu espero que a gente não inspire medo em ninguém, mas será que nós, presbiterianos, temos consciência do poder que nós temos? E Johann Knox tinha. Jesus nos garante isso. Cumprir as condições para as maravilhosas promessas de Deus em Isaías 58 está a nosso alcance. Na unção que Jesus tinha e nos transferiu.
Por favor, Rafaela, Lucas capítulo número 10, verso 19. Jesus diz isso aos missionários que ele envia. Né? Lembra dos 70 que saíram evangelizando de 2 em 2 e tal? Não eram só os 12, não. Jesus diz: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, lhes causará dano. Quem foi que disse isso? Foi Jesus. Cremos nisso? Não. Somos incrédulos? Somos. Então, a próxima vez que você for fazer oração de confissão de pecado, junte-se a mim e confesse a nossa incredulidade, a nossa falta de fé na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. É por isso que as promessas de Isaías 58 e muitas outras não se cumprem na nossa vida. Quando eu li, e a cura brotará rapidamente, e você fala, poxa, mas eu estou orando tanto para ser curado e não consigo. Bom, em alguns casos Deus não cura mesmo. O caso de Paulo foi um, né? E ele explicou por quê. Agora, será que também não é por conta da nossa incredulidade? No meu caso, não há a menor sombra de dúvida. Sei muito bem disso. Deus nos chama para repartir o que nós temos. O texto de Isaías 58, não preciso gastar tempo aqui, ele é claríssimo. Claríssimo. Não se trata apenas de libertar ideologicamente aqueles que estão oprimidos. Isso também. Esse é o nosso papel, ser sal da terra, luz do mundo. Mas agir no plano individual com quem está sofrendo, com quem está passando fome, com quem está desassistido, com quem está desabrigado. Repartir aquilo que nós temos. E há uma diferença gigantesca entre repartir e dar esmola. Quando João Batista pregava, alguém perguntou para ele assim, o que a gente deve fazer? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver 2 pães, dê um a quem não tem. Repartir não é esmola, ou dar esmola. Muitas vezes nós socorremos com aquilo que não vai nos fazer falta nenhuma. Em outros casos, nós socorremos tirando o dinheiro que a gente daria para a igreja no dízimo. Ah, isso também faz parte do dízimo. Não vou discutir isso. O que eu quero dizer é o seguinte, repartir vai muito além de ajudar sem nenhum tipo de prejuízo para mim. Nós temos, como igreja, Manancial, nos esmerado em plantar uma comunidade de fé, onde cada um cuida do outro, de forma muito pessoal, íntima, real, profunda. Esse é o nosso objetivo. Fazer discípulos, seguidores de Jesus. Mas os discípulos de Jesus, os 12 lá, tinham Judas como tesoureiro, e uma das tarefas de Judas era repartir o que eles recebiam como oferta com os pobres. Quando Judas sai para trair Jesus, os outros 11 acham que ele estava indo lá levar dinheiro para os pobres, né? Porque ele é que era o tesoureiro e era um hábito deles fazer isso. E o nosso hábito? Quem nós estamos de fato socorrendo? Eu tenho dito aos irmãos aqui, e agora eu quero ser bem explícito, o Senhor tem me incomodado muito o meu coração, a minha alma. Temos feito muito pouco nessa área. Muito pouco. Quase nada. E eu sou o primeiro pecador da lista. Mas nós estamos recebendo o desafio que o Espírito Santo nos propõe de mudar isso. E não é difícil. Sábado que vem, nós temos uma visita marcada em Pinhalzinho, aqui do lado. Quem não conhece vai conhecer, e quem já conhece vai poder voltar lá e encontrar pessoas que Deus mobilizou para fazer coisas, no meu ponto de vista, inimagináveis. Inimagináveis.
Gente que casada com filhos, que sai da própria casa, vai para lá para receber 10, 12 crianças que vão conviver com as suas próprias, morando na sua casa, como se fossem seus. Crianças essas oriundas das mais diferentes experiências, porém todas elas profundamente negativas, ruins, más, pérfidas. Você quer conhecer ruindade? Você quer conhecer maldade? Ouça a história delas. Mas não é só com as crianças que a gente vai se envolver, não. Com esses pais. Eu ouvi relatos da coordenadora lá de como a convivência nessa família esgota o casal. Esgota. Lógico. Estão lá sozinhos. Não estarão mais. Nós vamos estar juntos. Um abraço, uma oração. Eu tenho algumas décadas de ministério. Eu passei por uma igreja, igreja do Jabaquara, onde eu tive problemas muito severos mesmo, problemas grandes. Só para resumir, eu fui despejado da casa pastoral. Imagine só. E nesse processo, nesse meio da encrenca que eu estava vivendo lá, o conselho me tirou do pastorado e começou a procurar uma outra pessoa. E a casa pastoral ficava ao lado, literalmente ao lado do templo. E no domingo de manhã eu ouvia os crentes cantando e aquilo me devastava. No segundo domingo em que isso aconteceu, eu estava em casa. Naquela época eu não usava barba, mas eu estava com a barba por fazer alguns dias, extremamente deprimido, angustiado, jogado no sofá, televisão desligada, rádio desligado, mergulhado na minha depressão, na minha angústia. Dali a pouco entra pela porta do fundo da casa um casal da igreja. Eu tinha feito o casamento deles. Eram 2 médicos. 2 médicos. Eles entram, não dizem uma palavra, nem bom dia, nada. Eles apenas entram. Vão até a sala onde eu estava. Eu me levantei, nem escovar os dentes eu tinha escovado. Eles 2 me abraçam. Forte. Abraço. Muito forte. Os 2 juntos. E choram. Depois de 1 minuto, 2, eles abraçam. Sem dizer uma palavra, sem fazer uma oração, eles vão embora. Eu fui curado da minha depressão naquele momento. Naquele dia. Com aquele abraço que eu nunca vou esquecer. É isso que a gente pode fazer em Piauí. Não é? Muito mais do que isso por aqueles pais e mães que estão dedicando a vida para cuidar de crianças que eles não geraram e que têm marcas gigantescamente danosas no coração. Vai ser esse sábado e a gente quer ir todo mês. O Paulo e a Kátia são nossos coordenadores dessas visitas a Pinhalzinho. A Isabel é a coordenadora do projeto diaconal e evangelístico com os outros desafios que nós temos de ajudar, de socorrer, de abençoar quem está sofrendo, quem está tendo problemas, quem está tendo dificuldade. É óbvio, vão surgir vários obstáculos, vão surgir problemas, dificuldades. Sim, eu sei que é assim. Porém, se nós tivermos em mente
aquilo que a Bíblia nos ensina e que atender ao órfão e à viúva, como diz Tiago, é a verdadeira religião. Se nós tivermos em mente que o Senhor Jesus, em Mateus 25, diz, conta lá, que quando ele vier, ele vai separar o bode das ovelhas, e as ovelhas, ele vai dizer assim, olha, vocês podem entrar no reino que vos está preparado desde a fundação do século, porque eu tive fome, tive sede, eu tive preso, doente, vocês foram me ver. E aí os justos vão dizer, quando foi que nós fizemos isso? Quando fizeram um dos meus pequeninos. Ou seja, Jesus está dizendo que todas essas coisas que estão em Isaías e no resto da Bíblia são as obras que os crentes fazem. São as obras que nós fazemos. Não fazemos para ser salvos, mas fazemos porque somos de Jesus. Porque somos ovelhas. Se a gente tiver isso em mente, de forma clara, nítida, gritante, as dificuldades, os obstáculos, os problemas, a gente vai remover e vai fazer o que Jesus espera de nós. Amém? Que Deus nos abençoe.